Atualmente, os cientistas de dados estão gastando cada vez menos tempo em cálculos e codificação, ou pelo menos que o tempo gasto nessa área não é de onde vem o maior valor criado por um cientista de dados. Em vez de modelagem e manipulação de dados, o valor é criado ao traduzir as necessidades de um cliente ou empresa em algum tipo de modelo ou estudo e implementá-lo de uma forma eficiente. É aí que está o valor do cientista de dados. Isso significa gastar horas em reuniões, planejamentos, definições de estudos e até em tarefas burocráticas como convencer o cliente ou o engenheiro de dados da sua empresa a preparar e liberar os dados para que você possa utilizá-los. Além disso, você precisa muitas vezes limpar e organizar esses dados para usar no seu projeto. Com todo esse tempo gasto, acaba sobrando pouco tempo para você programar e desenvolver seu modelo e projetos. Mas alguns projetos que antes levavam dias para serem executados, hoje eles podem ser feitos em poucas horas com a ajuda da inteligência artificial. E entre as opções disponíveis, o No-Code Machine Learning, ou aprendizado de máquina sem código, tem se tornado uma das opções mais populares. Eu confesso que eu sempre fui bastante cético a qualquer coisa com o rótulo de sem codificação, porque a codificação te dá, ao meu ver, a liberdade e autonomia sobre o seu trabalho. Porém, o meu conceito sobre no-code tem mudado à medida em que as ferramentas no-code têm evoluído. E para te falar sobre essas ferramentas e a evolução delas, eu vou falar sobre dois projetos que eu trabalhei no último ano. Há um tempo atrás, eu fui incumbido de desenvolver um projeto para previsão de retenção de clientes após a primeira compra. Resumindo de uma maneira bem simples, eu precisava criar um modelo que fizesse a previsão de quais clientes voltariam à loja para comprar novamente após a primeira compra realizada. Imagina que você assiste uma propaganda no YouTube sobre o novo iPad e 3 dias depois você vai à loja online da Apple para comprar o iPad. O objetivo do meu projeto era prever qual a chance de você retornar à loja online da Apple e comprar outros produtos após a compra do seu iPad. Parece complicado, né? E é mesmo, porque a acuracidade é extremamente importante em um projeto como esse. Geralmente, um projeto como esse, eu vou testar alguns modelos, provavelmente vou usar o XGBoost, por ser um dos melhores conjuntos de algoritmos atuais para fazer esse projeto de classificação, e vou trabalhar para conseguir tentar prever com acuracidade. Normalmente, eu iria dividir os dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste, então usaria os dados de treinamento para criar um modelo, e depois eu validaria o modelo com um conjunto de testes para verificar a precisão, e faria tudo isso num notebook Jupyter, ajustando o modelo até ele atingir uma precisão decente. Porém, eu tinha pouco tempo disponível, e depois de me verem arrancando os cabelos com tanto trabalho para terminar, um amigo do trabalho me deu uma sugestão diferente. Ele disse: por que você não tenta rodar isso no SageMaker Studio da Amazon? Confesso que na hora isso me pareceu mais complicado do que criar o projeto do zero, porque eu já tinha intimidade com o código, mas a curiosidade falou mais forte e eu fui pesquisar mais sobre essa ferramenta no-code da Amazon. Depois de ler alguns tutoriais, eu resolvi arriscar. Afinal, eu já estava lascado mesmo e se não desse certo não ia fazer muita diferença. Ao invés de programar a opção no-code do SageMaker da Amazon, ele faz o seguinte: ele pega os dados e ele os divide automaticamente em treinamento e teste e gera um algoritmo preditivo. Depois ele avalia os dados e tenta vários tipos de algoritmos diferentes para determinar o que é melhor para a tarefa. Depois disso, vamos selecionar o algoritmo que possamos usar para executar a consulta preditiva com base nos dados que a gente forneceu à ferramenta. Mas não é só isso que estamos avaliando. Afinal, se o trabalho com SageMaker levar mais tempo, for menos preciso ou for mais caro do que o trabalho que eu faria normalmente, então ele não vai valer a pena. Geralmente, excluindo o tempo de planejamento, reuniões, definições de projeto, eu gastaria pelo menos de 1 a 3 dias trabalhando no código de um projeto desse. Dependendo, é claro, da complexidade do tempo gasto para rodar esse modelo no servidor interno e dos problemas que eu encontrasse pelo caminho para atingir um bom resultado. Considerando tudo isso, o SageMaker levou cerca de 3 horas no total e no final, para minha enorme surpresa, ele apresentou uma acuracidade de mais de 90%. Foi muito mais rápido e tão eficiente quanto se eu tivesse codificado à mão. Só que isso é só o começo. O AI, ele tá aí apenas começando na área de tecnologia. Hoje, você tem ferramentas, por exemplo, como o DALL-E 2, que gera imagens impressionantes baseado em descrições de texto que você fornece ao AI. E os resultados, eles são impressionantes. Se você pedir para ele gerar uma imagem de um macaco vestido de astronauta, ele vai criar do nada a imagem que você pediu. Você pode pedir para ele criar a imagem de uma bailarina em frente à Torre Eiffel num dia de neve, e a imagem que levaria horas para um designer criar, ela vai estar pronta em poucos segundos através do AI. Mas o mais importante é como o AI tem impactado a vida do analista e do cientista de dados. Há poucas semanas
dias na empresa, eu precisei de um conjunto de dados muito específico para um projeto. Basicamente, quando você trabalha em grandes empresas, como Google, Facebook, entre outras, eles têm datasets gigantescos dos quais você query em SQL para extrair as informações que você precisa ou até criar sua própria tabela. Eu perguntei para uma outra cientista de dados onde eu poderia encontrar os dados que eu precisava e ela me enviou um link. Nesse link havia um painel onde eu poderia escrever uma query em SQL, mas logo ao lado havia uma ferramenta onde eu poderia exatamente da mesma maneira simplesmente arrastar e soltar métricas e dimensões. Praticamente todo o fundamental que você faz em SQL poderia ser feito em poucos segundos sem escrever uma linha de SQL. E melhor, ele não apenas gerava a tabela, como ele também criava o código SQL caso você precisasse usá-lo em outro aplicativo. Normalmente a tarefa na qual eu gastaria 2 horas foi concluída em poucos minutos. Mas o que isso representa para o trabalho do cientista de dados? Para o Data Monkey, que é como é conhecido o cientista de dados ou o analista de dados que passa o dia apenas programando ou gerando relatórios geralmente ad hoc, a notícia não poderia ser pior. Isso não quer dizer que mesmo ele vai perder o emprego, mas sim que o trabalho que antes era feito 3 desses profissionais em pouco tempo poderá ser feito por apenas um. Já para o verdadeiro cientista de dados, gasta seu tempo criando estudos, desenvolvendo projetos, criando soluções para a empresa e clientes. Esta é uma excelente notícia, pois tudo que pode salvar tempo, dinheiro e recursos, consequentemente vai tornar o trabalho mais eficiente. É claro que a gente não vai deixar de programar, mas isso quer dizer que a gente vai gastar menos tempo em tarefas, algumas delas bem chatas, como limpeza de dados, que o AI vai fazer em pouco tempo, e isso vai fazer com que o cientista de dados possa gastar muito mais tempo em tarefas mais importantes, que trazem muito mais impacto para a empresa e para o cliente. Como consequência, o cientista de dados vai se tornar cada vez mais valioso e importante. Bom, é isso. Se você for um bom cientista de dados ou aprender Data Science da maneira correta, não há com que se preocupar. Para você, essas ferramentas serão apenas mais uma no conjunto de ferramentas que visa facilitar o seu trabalho. Bom, é isso aí, gente. Não deixem de se cadastrar no canal. Eu te vejo na próxima, onde eu vou estar falando mais sobre ferramentas no coding. Um abraço.